Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgam os homens pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Nós estamos diante da palavra de Deus. Nós viemos aqui para celebrar justamente a mesa da palavra e depois a mesa da Eucaristia. O pão da palavra e o pão da Eucaristia. Então hoje a liturgia no 29º domingo do tempo comum nos apresenta um pequeno trecho do livro do profeta Isaías. Está lá no capítulo 45, então é o segundo livro do profeta Isaías, conhecido como o livro da consolação de Israel. Nos apresenta o Salmo 95, um trecho, a abertura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses e um trecho do capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. São a primeira leitura e o Evangelho nos apresentam o Estado de Israel sob sítio, o Estado de Israel ocupado por forças estrangeiras, o Estado de Israel colonizado. Começamos pela primeira leitura. A primeira leitura começa bem assim: Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Eu suponho que existam pessoas aqui que não sabem quem é o Ciro, né? Até nós temos poucas pessoas com o nome de Ciro. Eu só conheço, me lembro assim, daquele que foi candidato à presidência da República, mas ninguém, né? Quem seria esse Ciro? Aí a gente tem que entender um pouco do que estava acontecendo com Israel nessa época. Esse texto, essa história aqui é tipo do ano 539, são 500 anos antes de Cristo. Ali existia Israel, e por perto ali, mais embaixo, existia um império, chamado Império Babilônio, a Babilônia, e esse império foi crescendo e ficando forte, e chegou um momento que eles tomaram posse de Israel. Israel se tornou colônia da Babilônia. E aí, para evitar motim, essas coisas, eles exilaram o povo de Israel na Babilônia. Quer dizer, é como se eles tirassem nós daqui e colocassem a gente lá na Bolívia, né? Fora da terra da gente. Então, Israel foi desterrado, foi tirado de sua terra. Israel foi para o cativeiro, o povo de Israel. Então, eles eram exilados na Babilônia. Esses reinos, a gente sabe que eles não duram a eternidade, né? Podem durar muito, mas não são eternos. Do lado da Babilônia, ali onde hoje é o Irã, o povo iraniano é de religião muçulmana, mas eles não são árabes, eles são persas. Então, ali do lado da Babilônia, a Pérsia,
o reino da Pérsia foi crescendo, 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 e tomou a Babilônia. O Ciro era o rei da Pérsia nessa época, esse Ciro aqui, né, que o profeta diz assim: isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Assim que o Ciro tomou a Babilônia, uma das primeiras leis que ele criou foi um edito, chamado Edito de Ciro, libertando o povo de Israel. Fez uma lei lá, o povo de Israel pode voltar para a terra deles. E mais tarde ele até constrói o templo para o povo de Israel. Um estrangeiro. Israel sempre acreditava que a libertação de Israel viria de um israelita. Então, exaltar um estrangeiro, e o Ciro é exaltado até hoje em Israel, né, era uma coisa assim inacreditável, né? Ainda mais falar um ungido de Deus. Os ungidos de Deus eram só 3 categorias de pessoas: judias, que eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Agora o rei Ciro, lá da Pérsia, ungido de Deus. Isto diz o Senhor de Ciro, o meu ungido. Então, aí vai exaltar os dons guerreiros do Ciro, né? Armei-te guerreiro, né? Para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor e não há outro. Como que Deus está aberto àquelas pessoas que libertam o seu povo, não que escravizam o seu povo. O Evangelho vai acontecer 550 anos depois. Naquela época, o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Por isso que na moeda tem a cara do César. O César era o imperador romano. E esse evangelho é muito interessante, muito, muito interessante. Se vocês acompanharam as missas dos outros domingos direitinho, vocês vão lembrar que Jesus afrontou muito os fariseus, os mestres da lei e os anciãos do povo. Os donos da política e os donos da igreja. Até chegar um ponto que os fariseus ficaram com raiva de Jesus e saíram falando: nós vamos arrumar um jeito de pegar esse homem. Aí agora juntou os fariseus e o partido político de Herodes, chamado Herodianos, para fazer um complô contra Jesus Cristo. Vamos pegá-lo nas próprias palavras dele. E criaram um complô. Os fariseus não eram favoráveis à dominação romana, eles eram contra, eles eram judeus, assim, mas eles toleravam, eles aceitavam a dominação romana porque eles tinham vantagem com isso. Parece até alguns brasileiros, né, que falam contra a corrupção, mas quando eles são parte da corrupção, eles falam: não, fulano ali não é corrupto, porque ele está tirando proveito. Os fariseus eram assim, eles toleravam a dominação romana porque eles tiravam proveito da dominação romana, mas no fundo eles eram contra. O partido de Herodes não, ele era o partido oficial da dominação romana. Aí eles chegam perto de Jesus e fazem um elogio totalmente hipócrita, totalmente falso. Quando eles chegam e falam assim: olha, mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgam um homem pelas aparências. Pura mentira. Isso aqui era pura falsidade. Daí faz o elogio e acha que Jesus ia cair no elogio e joga a pergunta: é lícito ou não pagar o imposto a César? Isso era uma questão política muito delicada. Ali mesmo, na hora ali. E eles pensaram assim: aqui se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Só tem 2 respostas. Se Jesus respondesse: sim, é lícito pagar, paguem o imposto a César. Ali mesmo os fariseus, os emissários dos fariseus, já se levantavam contra Jesus e falavam: entreguista,
imperialista, tu está vendendo o povo para o Império Romano. Né? Colocava o povo contra Jesus. Se Jesus respondesse, não, esse povo invadiu Israel, não tem que pagar imposto para eles, não. O nosso imposto é o dízimo. Né? E coisa, os próprios herodianos levantavam e falavam, subversivo, você está contra o imperador romano, cadeia nele. Né? Que é depois, mais tarde, vai ser a causa pela qual eles vão matar Jesus. Né? Ele está se dizendo o rei dos judeus, e o rei dos judeus é César. De sorte que, de qualquer forma que Jesus respondesse, eles pegariam Jesus pelas próprias palavras. Só que eles não pensaram que Jesus tinha outra ideia na cabeça. Então, São Mateus observa aqui que Jesus percebeu a maldade deles e disse, hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Ele percebeu que era uma armadilha. E aí entra a história da moeda, traz uma moeda, cara ou coroa, é a cara do César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Durante muito tempo as pessoas usaram essa frase para justificar um desejo deles, que era dizer assim, está vendo? Política para lá, religião para cá. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, olha, a moeda de Deus é o meu povo. Né? Não é essa cara que está aqui. Essa cara não me interessa. O que me interessa é o meu povo. Deixa o meu povo em paz. Deixa o meu povo livre. Pare de escravizar o meu povo. O meu povo não deve obediência nem a César, nem a Ciro, nem a ninguém, nem a babilônios. Eles devem obediência a Deus. É igual o povo de Tessalônica. É isso que Jesus está dizendo. Me dê a minha moeda é o meu povo. A moeda é o povo de Deus, livre e fiel em Deus. E se dane o imperador César para lá. É muito, muito bacana como que Jesus conseguiu sair, eles ficaram sem palavras. Daqui a pouco, mais tarde, eles voltam e vão acabar matando Jesus. Né? Então, são a primeira e a segunda leitura. Hoje, e mais 4 domingos para frente, então 5 domingos, nós vamos ler a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi a nossa segunda leitura. Essa carta é muito bonita, muito ingênua, por causa da alegria de São Paulo em relação à comunidade de Tessalônica. É o primeiro escrito do Novo Testamento. Foi escrito ali pelo ano 50, depois da segunda viagem missionária de São Paulo. São Paulo fez uma série de viagens missionárias e ele saiu, nessa segunda ele saiu tipo lá de Jerusalém, passou pelo Estreito de Bósforo, chegou a Filipos, passou em Tessalônica, desceu para Atenas e foi lá para Corinto, na Macedônia. E quando ele passou lá em Tessalônica, vocês podem depois entrar lá na internet e escrever Tessalônica ou Salônica, que é o nome moderno de Tessalônica. E vocês vão ver uma cidade bonita, uma cidade mediterrânea, uma cidade portuária. Ali tinha um porto muito importante, porque era um porto que ligava a Europa com a Ásia. São Paulo passou ali e ajuntou aqueles estivadores do porto, as pessoas simples, e formou uma comunidade. Os judeus caíram em cima dele, perseguindo, né, que ali em Tessalônica tinha uma comunidade judaica, e São Paulo teve que vazar fora, corrido. Não deu nem tempo de organizar direito a comunidade. Ele foi lá para Corinto. E ele ficou preocupado, será que os tessalonicenses foram para frente? Será que a comunidade acabou? Naquele tempo você levava anos para ter uma notícia, porque não tinha um WhatsApp, essas coisas, né? Mas daí a pouco ele recebe uma notícia dizendo que mesmo na dificuldade, aquela comunidade estava indo para frente, a comunidade de Tessalônica. E São Paulo fica transbordando de alegria, escreve uma carta muito bonita para eles, né? Eles, apesar da perseguição. Então, nós vamos ler essa carta nesses 5 domingos. Hoje a gente leu o endereço, a saudação e uma ação de graças. O endereço é como antigamente a gente mandava carta pelos correios, né? Os mais velhos aqui devem ter feito isso, né? A gente coloca o remetente
e o destinatário. Então, o remetente aqui é Paulo, Silvano e Timóteo. O destinatário é a igreja dos Tessalonicenses. A saudação é a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. É dessas saudações que a gente tira a saudação inicial da missa. Eu poderia hoje ter saudado vocês assim, a vós, graça e parte da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E vocês responderiam, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, ele saúda a comunidade, desejando a ela graça e paz. Aí depois ele vai fazer uma ação de graças. Olha, comunidade de Tessalônica, nós damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. São as três bases da comunidade cristã. Nós que estamos aqui somos uma comunidade de fé. Nós que estamos aqui somos uma comunidade de amor. Caridade é igual a amor. Nós que estamos aqui somos uma comunidade de esperança. Fé, esperança e caridade. São as três virtudes fundamentais. E São Paulo agradece a Deus pela comunidade, pelo que a comunidade é. Antes de cada uma dessas virtudes, ele coloca uma adjetivação. Nós agradecemos a Deus pela atuação da vossa fé. O povo de Tessalônica tinha uma fé atuante. Não era uma fé sem ação, era uma fé atuante. E São Paulo fala, eu agradeço a Deus pela atuação da vossa fé. Eu agradeço a Deus, ou nós três agradecemos a Deus, pelo esforço da vossa caridade. Então, era uma caridade esforçada. O povo de Tessalônica fazia um esforço para amar o próximo, fazia um esforço para ser uma comunidade de caridade. E por último, ele fala, nós agradecemos a Deus pela firmeza da vossa esperança. Era um povo de esperança firme, né? Fé atuante, caridade esforçada, esperança firme. Essas três virtudes eram os pilares daquela comunidade. Uma comunidade de gente simples, gente perseguida, né? E São Paulo transborda de alegria ao ver que aquela comunidade sem estrutura, fundada tão rapidamente, mesmo assim ela crescia na fé, na esperança e na caridade. E não tinha medo de César, não tinha medo de Babilônia, não tinha medo de Império Persa, nada disso. Elas eram submetidas somente a Deus, a nenhum poder terreno, a nenhum poder desse mundo. Às vezes nós não nos submetemos a Deus na fé, na esperança e na caridade, e nos submetemos a esses poderes temporários, a esses impérios que apenas nos escravizam. Então eu até queria pedir a vocês, que são leitores da Bíblia, nós devemos ler a Bíblia, sempre em casa, leiam a primeira carta aos Tessalonicenses. Ela é pequenininha, aí você já vai vir para a missa com a carta lida. Abra a sua Bíblia durante essa semana e leia a carta aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito do Novo Testamento. Aí vocês vão ver que bonito que é aquela carta, né? Como que São Paulo encoraja aquela comunidade. E depois ele fala, eu vou enviar o Timóteo aí para visitar vocês, porque ele não podia voltar lá, senão os judeus pegavam ele, né? E é isso aí, vai fortalecendo a gente na fé. Tudo bem, então estão explicadas as leituras. Você fala, padre, o que a gente vai levar para casa dessas leituras? A mensagem principal aqui é essa: não se submeta a nenhum poder terreno, não se submeta a nenhum César, mas seja livre e fiel em Cristo. Submeta-te somente a Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,